Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu sou Júlia Nogueira Ferraz, da turma 12, faço curso normal. Esse vídeo é a recomposição de aprendizagem do segundo TRI. Eu vou explicar um pouquinho hoje sobre a função do primeiro grau, com atividades, com exercícios e com a explicação bem clara para que fique tudo bem claro. Vamos começar falando sobre definição e a fórmula. A função do primeiro grau, ela tem essa função. O A e o B são números, mas o A nunca pode ser o número zero, senão a função deixa de ser o primeiro grau. Agora vamos começar falando sobre o gráfico. Eu fiz o gráfico aqui para ter uma imagem. Bom, o gráfico, que é fundamental saber, é que o gráfico do primeiro grau sempre vai ter uma linha reta. Começando agora a falar sobre os coeficientes A e B. O coeficiente angular, o A é o número que acompanha o x. Ele dita a inclinação da nossa reta, por isso chamamos de coeficiente angular. Agora eu vou falar sobre as regras entre decrescente e crescente. A explicação é bem simples sobre isso, eu acho que é uma coisa bem resumida. Bom, aqui eu escrevi crescente versus decrescente, e aqui eu fiz um plano cartesiano, como eu já tinha feito antes, fiz a reta inclinada para cima, ou seja, quando A for positivo, a gente pode fazer a retinha para cima. Bom, agora eu fiz a crescente, como eu mostrei, o A era positivo. Agora, quando A for negativo, a retinha vai para baixo. Vamos começar falando agora sobre o coeficiente linear. O B é o número sozinho. Ele é o ponto de encontro. Ele mostra onde a reta corta o eixo Y, o eixo vertical. É o valor da função quando x é zero. Raiz ou zero da função. A raiz ou zero da função é o valor de x, que quando colocamos na fórmula, faz a resposta ser zero, ou seja, f de x igual a zero. Significado do gráfico. No gráfico, a raiz é o ponto onde a reta corta o eixo x, o eixo horizontal. E como podemos calcular isso? Para calcular, a gente pega a fórmula inteira e iguala a zero. Valor numérico de uma função. O valor numérico de uma função é simplesmente o resultado final da função quando substituímos o x por um número específico que a gente escolhe. Aqui, vamos fazer um exemplo. F de x igual Se for pedido o trilhido, ou dobro, ou quíntuplo, primeiro você acha o valor numérico normal e depois multiplica ele por 3. Então, a gente vai botar aqui. Só pra gente não se esquecer. Ui, Jesus. Então, caso pedir, a gente vai pegar o resultado e vai fazer 3 vezes 6, que o resultado é 18. Função constante e construção gráfica. Função constante é um caso especial onde o A é zero. A fórmula fica f de x igual a b. Não importa o valor de x, a resposta é sempre a mesma. Construindo o gráfico. Para desenhar qualquer função de primeiro grau, a gente só precisa de 2 pontos. Vamos chamar de os 2 pontos de ouro. O primeiro ponto é o B, no eixo Y. O segundo ponto é a raiz do eixo X. Ligue os dois e a reta está pronta. Agora, para a gente entender melhor, eu vou dar um exemplo de uma atividade. Então, vou pegar aqui, vou limpar o quadrinho. A gente usa a função do primeiro grau sempre que temos um valor fixo de partida. Vamos botar aqui. E um custo-ganho que varia por unidade. Vamos pensar na vida real. O carrinho de táxi, né? Finge que esse aqui é o Uber ou um Rota, que normalmente é o que mais a gente usa hoje em dia. E a tarifa é R$5, fixo. Isso aqui era
mais R$ 2 por quilômetro. Como seria essa função? Então, a gente faria f de x, deixa eu dar um zoom, f de x igual 2x mais 5. Agora vamos falar um pouquinho sobre a função quadrática, função do segundo grau. Agora, a gente imagina que elas são uma família. A função do primeiro grau é irmã da função do segundo grau. Bom, mas como todo mundo não é igual, elas têm uma pequena diferença. Elas têm o x ao quadrado. Então, a fórmula fica. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o gráfico. O gráfico não é mais uma reta, e sim é uma parábola, aquela que curva em formato de U. Vou deixar aí um exemplo. O coeficiente concavidade. O A, que acompanha a letra X. É ele que decide a boca da parábola. Se o A for positivo, a boca é para cima, como se fosse um bonequinho sorrindo. Se o A for negativo, é uma carinha triste. O U invertido para baixo. Agora vamos falar sobre o valor numérico. O valor numérico funciona igual. Substitua o x pelo número e faça a seguinte conta. E uma coisa que a gente não pode se esquecer é de seguir as ordens das operações. Primeiramente, o x ao quadrado. Raízes da função quadrática. As raízes são os valores de x que fazem a função ser zero, onde a parábola corta o eixo x. E como a gente faz para achar as raízes? Para encontrar uma raiz de uma função quadrática, é preciso que a gente ache a fórmula de Bhaskara, para que a gente consiga fazer isso. Ela é a ferramenta mais garantida para a gente resolver esse caso. E a fórmula é bem assim. Bom, foi esse o vídeo. Eu espero que a senhora tenha gostado, que me deu um 10. E que a explicação tenha sido bem clara, que foi o meu objetivo. Eu quero agradecer pela atenção e muito obrigada.